Bom dia, vamos iniciar agora o estudo do capítulo 2, que fala sobre átomos, moléculas e íons. Então, nesse primeiro tópico, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre teoria atômica da matéria. Bom, o primeiro cientista que elaborou uma teoria atômica da matéria é o John Dalton, que ele dizia que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. E ele criou alguns postulados em relação à teoria atômica. Então, ele dizia que cada elemento é composto de átomos, o que nós também acreditamos hoje em dia. Todos os átomos de um elemento eles são idênticos, segundo John Dalton. Só que isso não é muito bem verdade. Nós sabemos que existem átomos diferentes que pertencem ao mesmo elemento químico, que nós conhecemos como isótopos. Nas reações químicas, os átomos não são alterados, e isso é uma verdade, a não ser que nós tenhamos uma reação nuclear. Mas nas outras reações químicas, os átomos não são alterados. Os compostos eles são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Então, como nós falamos no capítulo anterior, uma substância composta ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes, e também nós temos a substância simples, formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, o gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, que é uma molécula diatômica. E já a molécula de água, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, tá certo, os compostos eles são formados quando átomos de mais de um elemento químico se combinam. E o Dalton, ele anunciou uma importante lei das proporções múltiplas, que nos diz que quando dois elementos formam diferentes compostos, a proporção da massa dos elementos em um composto está relacionada à proporção da massa do outro através de um número inteiro pequeno, que são aqueles índices quando nós escrevemos a fórmula. Por exemplo, quando eu escrevo H2SO4, então aquele 2 que aparece no hidrogênio indica a proporção dele na fórmula, que é um número inteiro, pequeno. O S, você tem um enxofre na fórmula do ácido sulfúrico, e você tem 4 oxigênios. Assim como na molécula de água, você vai ter 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, esses elementos estão se combinando em proporções múltiplas, que está relacionada com a proporção da massa, e são representadas através de um número inteiro pequeno, que são os índices que aparecem nas fórmulas das substâncias químicas. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a descoberta da estrutura atômica. Quem criou essa expressão de átomo, essa palavra, são os gregos. Um grego que ficou famoso nessa história aí é o Demócrito, que ele imaginava que se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de graveto e dividisse ao meio, pegasse a metade, dividia ao meio novamente, ia dividindo várias vezes ao meio esse graveto, ia chegar uma hora que eu não ia conseguir mais dividir, porque a matéria, a partícula ia ficar muito pequena. Então, a essa menor partícula da matéria foi dado o nome de átomo, que significa que é indivisível. Então, os gregos antigos foram os primeiros a postular que a matéria é constituída de elementos indivisíveis, que deram o nome, então, de átomos. Mais tarde, os cientistas constataram que o átomo era constituído de entidades carregadas. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre raios catódicos e elétrons, para a gente chegar num segundo modelo atômico que ficou famoso, que é o modelo atômico de Thomson, que ele fala que, já que Dalton não mencionava outras partículas subatômicas, Dalton simplesmente dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Já Thomson fala que o átomo ele apresenta
cargas negativas na sua superfície distribuída de forma uniforme, né? Enquanto no interior desse átomo ele era positivo. Tá? Então, utilizaram então o experimento de raios catódicos, que é um tubo de raio catódico, é um recipiente profundo com um eletrodo em cada extremidade deste tubo. E uma alta voltagem ela é aplicada através dos eletrodos, como mostra essa figura. Então, isso aqui você tem um tubo de raios catódicos, que tem então uma alta voltagem sendo aplicada. De um lado tem um polo negativo e do outro polo positivo. Nesse tubo existe um pequeno furo aqui, para permitir que partículas saiam por esse pequeno orifício e passa por esse tubo maior, aonde você vai encontrar um campo magnético. E o movimento desse campo magnético faz então com que a partícula possa sofrer desvio para um lado, para o outro, ou passar no meio sem sofrer desvio, que seria o caminho dos elétrons, porque essa partícula que sai desse polo negativo, que é o cátodo dessa bateria, por isso que inicialmente foi dado o nome de raios catódicos, futuramente posteriormente, né, eles chamaram esses raios catódicos de elétrons e convencionaram, já que os elétrons saem do polo negativo, que a carga do elétron tem que ser negativa. Então, se você tem um campo magnético aqui, essa carga negativa pode sofrer desvios, que seria o caminho do elétron, e ele vai encontrar uma tela fluorescente aqui que vai ficar marcada. Então, isso aqui é mais ou menos como funciona uma televisão de tubo daquelas antigas, né, que envolve elétrons colidindo na parede da tela da TV de tubo, e esses elétrons são orientados por campos magnéticos, a trajetória deles. Então vamos explicar melhor como funciona esse experimento dos raios catódicos. Então, a voltagem faz com que partículas negativas, que estão aqui nesse metal, desse lado, se desloquem do eletrodo negativo para o eletrodo positivo, vindo nessa direção. A trajetória dos elétrons ela pode ser alterada pela presença de um campo magnético, que você coloca aqui, você pode movimentar esse campo magnético de maneira a mudar o caminho dos elétrons aqui, quando colidir com essa tela fluorescente. Bom, considere os raios catódicos saindo do eletrodo positivo através de um pequeno orifício, ou seja, os raios catódicos eles vão sair aqui através do eletrodo positivo por um pequeno furo que tem aqui, para que essas partículas venham entrar ter proximidade com esse campo magnético, né, para sofrer alteração na sua trajetória de caminho aqui até atingir essa tela fluorescente. Se eles interagirem, né, os raios catódicos com o campo magnético, perpendicular a um campo elétrico aplicado, os raios catódicos podem sofrer diferentes desvios, como está mostrando aqui nessa figura. A quantidade de desvio dos raios catódicos depende do campo magnético e do campo elétrico aplicado. Né? Se vai sofrer muito desvio, ou não vai sofrer desvio nenhum, ou vai para cima, ou vai para baixo, vai depender disso. Por sua vez, a quantidade de desvio também depende da proporção carga-massa do elétron. Então, esse experimento, desenvolvido por Thomson, o objetivo dele era determinar a carga-massa do elétron. Então, em 1897, Thomson determinou que a proporção carga-massa de um elétron é de 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulomb por grama. Então, o objetivo foi alcançado aí de encontrar a carga no elétron para determinar a sua massa. Agora nós vamos considerar um outro experimento desenvolvido por Millikan. Aqui nós temos esse recipiente, onde você tem um borrifador de óleo, que é através de um atomizador aqui. Você tem aqui placas eletricamente carregadas, uma positiva e outra negativa. Você tem uma fonte de raio-x, que é uma radiação ionizante, e você tem aqui um microscópio visualizador. Né? Então, o que vai acontecer nesse experimento?
Gotas de óleo são borrifadas sobre uma chapa carregada positivamente, contendo um pequeno orifício. Então aqui tem um pequeno furo. Quando você, o pesquisador, né, borrifar o óleo aqui, umas pequenas gotas desse óleo vão passar por esse furo. À medida que as gotas de óleo passam através do orifício, elas são carregadas negativas. Então, essa fonte de raio-x, que é uma radiação ionizante, vai carregar algumas dessas gotas de óleo com cargas negativas, né? E aí, o que vai acontecer? Uma carga negativa, se a gota tem carga negativa, essa placa de baixo também tem carga negativa. Então, vai haver uma repulsão da gota que está carregada negativamente com a placa que está negativa aqui embaixo. A gravidade força as gotas para baixo. A gota tende a cair pela gravidade. Mas o campo elétrico aplicado, já que ele aqui tem uma placa negativa, ele vai forçar a gota para cima. Quando uma gota está perfeitamente equilibrada, que vai ficar aqui flutuando aqui no meio, devido à força da gravidade, jogando ela para baixo, e o campo elétrico da placa negativa que jogando ela para cima, o seu peso vai ser igual à força de atração eletrostática entre a gota e a chapa positiva, tá certo? Então, quando atingir esse equilíbrio, é possível então determinar a carga do elétron. Então, utilizando esse experimento, Millikan determinou que a carga no elétron é de 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. Conhecendo a proporção carga-massa determinada lá por Thomson, que é de 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama, Millikan então calculou a massa do elétron, que é 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas, e com números mais exatos, foi concluído que a massa do elétron é de 9,10939 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Então finalizamos essa aula aqui e continuamos esse estudo na próxima aula.